Regressamos ao tema de abertura deste Notícias 14, as medidas aprovadas hoje em Conselho de Ministros. O Governo aprovou um desconto de 10 cêntimos no gasóleo profissional, uma medida que tem vindo a ser reclamada por vários setores. A medida vai vigorar de 1 de abril a 30 de junho. Agora junta-se a nós o Presidente da Federação Portuguesa do Táxi, Carlos Silva. Olá, boa tarde, bem-vindo. E, indo muito direto ao ponto, este apoio são 10 cêntimos por litro para 400 litros por mês. É uma boa ajuda? Bem, muito boa tarde, Carolina, e obrigado por esta oportunidade. 10 cêntimos por litro no universo de 400 litros por mês é uma medida manifestamente insuficiente. Recordamos que entre 2021 e 2023, decorrente do conflito da Ucrânia, do início, o setor do táxi foi apoiado na fase mais aguda por 30 cêntimos por litro, dava também num trimestre cerca de 300 e poucos euros. Aqui estamos a falar de 1/3 e o preço dos combustíveis ultrapassou tudo o que era expectável e não sabemos quando é que vai terminar. Achamos que é insuficiente. Mesmo nesta fase em que há são muito ligeiras as descidas, porque o aumento foi muito grande, mesmo nesta fase, este aumento para si já é insuficiente. Eu pergunto se o conflito continuar e se os aumentos continuarem a acontecer, ficará então numa situação insustentável o setor? Claramente. A medida é insuficiente. Nós fizemos um pedido ao Governo que deveria haver um apoio efetivo, como está a acontecer, mas que, no mínimo, deveria haver o mesmo valor do que houve naquele período de 21 a 23. Também defendemos que deve haver um gasóleo, um combustível profissional, não só gasóleo, porque as frotas de táxi hoje em dia utilizam também outros tipos de combustíveis, como os híbridos que utilizam também a gasolina e depois temos os veículos de 100% elétricos que também estão a ver as tarifas a aumentar e que deveria haver esse combustível profissional. Pedimos equidade, porque este tipo de apoio do combustível profissional existe noutras atividades. E finalmente, também pensamos que deveria haver um maior apoio, defendemos que haja um maior apoio à descarbonização das frotas. Pedimos essa equidade porque isso também acontece nos transportadores pesados de passageiros e também deveria haver no setor do táxi. Estas medidas são fundamentais. É um setor que atravessa uma grande crise. Recordo que as tarifas do táxi são alvo de regulação entre o setor e o Governo e não temos aumentos há 2 anos. Está uma proposta baseada num grupo de trabalho para sair, está nas mãos do regulador, da AMT, e não sai, e é necessário que saia, porque a regra deste novo regulamento tarifário também traz que a tarifa é definida baseada em 2 índices, o do preço do consumidor e do salário mínimo nacional. Sendo certo, mesmo que tivesse em funcionamento, teria saído os aumentos no início do ano e esta crise traria um aumento que não se iria refletir nas tarifas. Carlos, deixe-me perguntar-lhe, porque o país já sofreu 2 semanas de aumentos. Os taxistas já sentem dificuldades ao dia de hoje e que tipo de dificuldades? As dificuldades são face à queda da procura no setor do táxi. Este aumento vai retirar completamente a margem de manobra que o táxi tem, não é? O custo, o combustível representa cerca de 40% do custo da atividade e, obviamente, que isso vai se refletir. O táxi tem uma rentabilidade muito baixa. Em muitos sítios, em muitos locais do país, o táxi mantém-se porque, aliado à atividade, as pessoas têm outra atividade,
pronto, se virmos as pequenas aldeias e de hoje do país, muitas vezes o proprietário do táxi é o senhor do café, é o senhor da mercearia. Bom, deixámos aqui de ouvir Carlos Silva, presidente desta Federação Portuguesa. Aí por aldeia necessário. Retomámos o contacto, Carlos, é porque tínhamos deixado de o ouvir. Está connosco? Peço desculpa. Estou. Continuo para concluir a nossa conversa. Sim, sim. Sim, muito bem. Estou sempre com a RTP. O táxi, tal como a RTP, faz um serviço público. E essa necessidade de termos viaturas, táxis, em todo o território nacional, para a sua coesão territorial, é necessário que o táxi esteja presente. E não podemos deixar de apoiar o táxi, porque senão haverá muitos táxis que deixarão de existir, nomeadamente junto das regiões de baixa densidade populacional. É preciso ajudar a manter vivo o táxi. Mas o que existe e, segundo o que foi aprovado e disse hoje o Primeiro-Ministro, são então estes 120 euros por táxi, que equivale a 10 cêntimos por litro, 10 cêntimos por litro para 400 litros por mês para os taxistas. Carlos, agradeço a sua presença. Boa tarde. Eu que agradeço. Muito obrigado. Boa tarde.